Ela teve um passado promíscuo. Devo assumir essa mulher convertida? Vida nova em Cristo versus a visão do movimento Red Pill. Você já se perguntou se o passado pode ser realmente deixado para trás? Especialmente quando falamos de relacionamentos. Essa pergunta é delicada. Hoje vamos falar sobre um tema que divide opiniões. Uma mulher que teve um passado promíscuo, mas se converteu verdadeiramente a Cristo. Ela merece um novo começo e mais. Um homem cristão deve assumir essa mulher como esposa, mesmo sabendo do seu passado. Vamos aqui analisar um vídeo de uma influenciadora que foi, no caso, falada e criticada pelos Red Pills, pelo movimento Red Pill de masculinidade. Ela fala aqui sobre a questão da conversão e do passado, onde ela foi criticada e julgada por esse movimento. Vamos observar o argumento dela, que é bem interessante, sobre essa questão do movimento Red Pill. Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja eu percebi às vezes essas falas para mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam: "E aí, vai casar quando? Vai continuar assim?" E eu não entendia, porque eu tava genuinamente buscando Jesus, e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço para o arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Isso mesmo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O passado da pessoa no tempo de ignorância não é levado em conta. Essa discussão tem ganhado força principalmente por causa do movimento chamado Red Pill, mais conhecido no português a pílula vermelha, que vem crescendo bastante nas redes sociais. A ideia central desse movimento é abrir os olhos dos homens para verdades duras sobre a natureza feminina, o mercado de relacionamentos e o que eles chamam de hipergamia, a tendência que, segundo eles, as mulheres têm de buscar sempre o melhor parceiro disponível, mesmo que isso envolva trocar de parceiros ao longo da vida. Muitos Red Pills acreditam que uma mulher com passado promíscuo tem menor valor como esposa e que homens que se casam com esse tipo de mulher são trouxas ou otários. Tem que ressaltar e levar em conta que a gente não pode generalizar. Geralmente esses movimentos Red Pill é baseado em um estereótipo padrão de um comportamento de mulher que é totalmente pessoas interesseiras e promíscua. E nesse caso eles têm razão, porém quando generaliza e fala disso que todo mundo é assim, que não existe conversão em Cristo, já há algo errado nesse movimento, que é totalmente um movimento humano e não tem muita base no Evangelho. Mas será que isso se sustenta à luz da fé cristã? A Bíblia é clara sobre algo muito importante: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado pode se manifestar de muitas formas: promiscuidade, orgulho, mentira, egoísmo, vícios. Que se arrependem e creem em Jesus. Quando uma pessoa se entrega verdadeiramente a Cristo, sua vida é transformada. A velha criatura morre e uma nova criatura nasce. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso vale tanto para homens e para mulheres, independentemente do tipo de pecado que carregavam no passado. Então observe que independentemente do passado, a pessoa se genuinamente, sinceramente se arrepender, Jesus no caso a liberta do pecado, porém a pessoa vai ter ainda um processo para ir se santificando
pois o pecado ainda vai morar dentro do seu corpo. É nova criatura. Se esse homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus, e outra coisa completamente diferente é eu continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí, e vocês terem motivos para falar, olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem frutos de conversão, ela não está em Cristo. Só que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar, pra me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido com Cristo. Eles querem me calar. É basicamente isso. Eu não encontro outro motivo. E supondo que esses homens são cristãos, o maior exemplo seria Jesus. Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E ele abraçou aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia. Mesmo sendo uma prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou, olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou pra todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui pra ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Mas caso vocês queiram saber o crime cibernético que eu sofri, tem um podcast da Karina Bach, onde eu conto melhor. E tu sabe qual que é a minha diferença pra esses homens? É que o meu pecado... Então a resposta direta é sim. Deus perdoa o passado de uma mulher promíscua, se ela se arrepender sinceramente e viver uma nova vida com Cristo. E é isso que deve ser motivo de celebração e não de julgamento. Mas muitos podem dizer que a questão não é de desacreditar na conversão de Jesus Cristo, pois o movimento Red Pill pode, no caso, argumentar essa questão, que eles não estão duvidando da conversão, mas apenas do passado ou da mulher nova convertida exigir que a pessoa, que o próximo parceiro seja uma pessoa que não viva em promiscuidade, porque o movimento Red Pill, ele não é um movimento totalmente cristão ou cristão de fato, ele é apenas um pseudo-conservadorismo, que no caso ele fala da régua, como a garota falou, a Jordana, que tem uma régua para medir as mulheres, mas não também é usada para medir os homens. No caso, eles podem viver em promiscuidade com várias parceiras sem se relacionar com alguém, mas cobram dessas mulheres quando fazem isso. Porém, entendemos que a situação não é tão simples no aspecto emocional e social. Um homem cristão que está buscando uma esposa também tem o direito de buscar uma parceira com quem ele se sinta seguro e confiante. Ele pode ter dúvidas, inseguranças ou até mesmo preconceitos. E é por isso que precisamos trazer equilíbrio ao debate. O movimento Red Pill acerta ao apontar alguns problemas reais da nossa sociedade moderna, como por exemplo a banalização do sexo, a destruição da família e o incentivo a comportamentos imaturos e egoístas, tanto em homens quanto em mulheres. Porém, ele erra gravemente quando promove a ideia de que o valor de uma pessoa está preso ao seu passado. Esse é o grande problema, ignorando completamente o poder do arrependimento e da redenção em Cristo. A masculinidade bíblica não é sobre dominação, desprezo ou frieza. É sobre liderança com amor, firmeza com compaixão, proteção com humildade. Jesus, o maior exemplo de homem que já existiu, acolheu prostitutas, ladrões e pecadores e os transformou com o seu amor. Portanto, o homem cristão que está diante da decisão de se casar com uma mulher que teve um passado difícil, porém hoje é uma nova pessoa em Cristo, não é um trouxa. Na verdade, ele pode ser alguém profundamente sábio, que entende que o que define uma pessoa não é onde ela esteve, mas para onde ela está indo, e com quem ela está indo, que é Jesus. Claro, isso não significa ignorar sinais de um falso arrependimento ou entrar em um relacionamento às cegas. É preciso tempo e discernimento, oração, conhecer o caráter atual da pessoa e ver frutos reais de transformação. Porém, se tudo isso for confirmado, não há vergonha nenhuma em amar alguém que foi perdoado por Deus. Pelo contrário, isso é evangelho na prática, coisas que muitos não entenderam ainda.
Finalizando, deixe uma reflexão. Se Deus te perdoou de todos os pecados, por que você negaria perdoar e amar alguém que também foi alcançado pela graça? Não se trata de romantizar o pecado, mas de exaltar o arrependimento e o poder do Evangelho. O passado pode ter sido escuro, mas em Cristo a luz sempre vence. É que o meu pecado foi exposto e o deles não. Vocês não precisam diminuir outras mulheres para serem mais masculinos. Vocês não devem ficar nos objetificando e nem nos sexualizando para provar que são macho alfa. Eu nunca vi Jesus fazendo isso na Bíblia, nunca. Repensem, por que a régua de vocês só é alta quando se trata de mulheres e quando se trata desses homens que têm um linguajar totalmente torpe e baixo, a régua não aumenta. Então vocês podem passar o rodo, se deitar com várias mulheres, porque isso tem a ver com a testosterona de vocês, isso tem a ver com a natureza masculina, né? A mulher, ela não pode ter caído em pecado, ela não pode ter se deixado enganar pelas mentiras desse mundo, ela não pode. É só um homem que pode. E sim, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Eu não vim aqui relativizar isso, e nem diminuir o pecado, nem pregar uma teologia liberal, bem pelo contrário. Mas a forma como esses homens julgam as mulheres é desumana. E por fim, eu queria explicar rapidamente o que é a comunidade Red Pill pra vocês. Red Pill significa pílula vermelha. Basicamente, quando você toma essa pílula, você começa a enxergar a realidade como ela realmente é e depois não tem como voltar atrás. Nessa realidade deles, mulheres são inimigas porque elas pegaram os cargos que seriam originalmente para os homens. Segundo eles, as mulheres são perversas, são astutas, nós somos ruins aos olhos de muitos desses homens, nós somos feitas para sermos usadas. E até mulheres mais conservadoras, como a Damares, não fogem da régua desses homens. Uma vez ela foi chamada também de conservadia pela comunidade Red Pill. Esses homens precisam menosprezar as mulheres para se autoafirmar masculinos. É muito grave o que eles fazem nessa comunidade. Não tem nada de cristão, gente. Eu não sou a primeira mulher que passa por isso dentro da igreja e também não vou ser a última. Já tô sendo acompanhada judicialmente, mas eu quero que tu saiba que se tu é uma menina que já passou por isso ou por comentários constrangedores, saibas que tu não está sozinha e que Jesus... Uma coisa que é necessário entender é que a masculinidade bíblica não é julgadora, ela é firme e cheia de graça. Sim, é necessário prudência. O homem cristão deve observar frutos reais de arrependimento, mudança de comportamento, santidade e compromisso com Deus. Não se trata de fechar os olhos para sinais de um arrependimento superficial, mas sim de olhar com os olhos de fé e do discernimento espiritual. Como eu já falei aqui em outro vídeo, o movimento Red Pill oferece alertas importantes sobre o mundo moderno, mas não deve ser a bússola de um homem de Deus. A palavra de Deus é quem deve guiar nossas decisões, inclusive no amor. Você não é definido por onde esteve, mas por quem você é em Cristo. A mulher que teve um passado promíscuo, mas que hoje vive em santidade, temor e amor a Deus, não é menos digna de ser esposa de qualquer outro. O homem que honra reconhecendo a obra de Cristo em sua vida não é ingênuo, ele é maduro, ele é espiritual, ele é semelhante a Cristo, porque o Evangelho não é sobre perfeição passada, mas sobre redenção presente e esperança futura. A masculinidade bíblica é firme, mas cheia de graça. Cristo perdoa pecados, você está pronto para perdoar também? Se Deus já esqueceu o passado dela, por que você continua lembrando? Não é ingênuo quem ama alguém redimido, é corajoso. A velha vida morreu em Cristo, tudo se fez novo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, também de deixar o comentário, pois é muito importante para o engajamento do vídeo, e deixar o seu like. Também ajuda bastante o nosso canal a crescer e a divulgar o verdadeiro evangelho puro e simples de Jesus Cristo, pois aqui a gente fala de vários assuntos, pois o canal Comportamento Cristão é sobre atualidade, sobre evangelho, sobre estilo de vida, sobre comportamento, e tudo isso será tratado aqui neste canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.